O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, avaliou que uma eventual negação do registro de candidatura por parte do Tribunal Superior Eleitoral ao presidente Jair Bolsonaro seria a pior coisa que poderia ocorrer no país. Segundo o magistrado, impedir o atual chefe do executivo a concorrer às eleições é equivalente a incendiar o Brasil. O assunto veio à tona após o jornalista Cláudio Humberto afirmar ter tomado conhecimento de que haveria conversas internas na Corte Eleitoral sobre a possibilidade de veto ao registro do presidente, inviabilizando sua participação no pleito. Em resposta, Marco Aurélio declarou, abro aspas, realista como eu sou, eu pensei nessa situação jurídica há uns meses atrás. Não cheguei a veicular para não ser alarmista, mas seria a pior coisa que poderia ocorrer ao país. Seria praticamente incendiar o Brasil. Eu não vejo motivo. Fecho aspas. Por fim, ele prosseguiu e defendeu que os ministros atuem com equidistância para não acontecer um ato que classificou como desastroso. As falas foram dadas à Rádio Bandeirantes. Você, Zé? Olha, essa conversa ela é antiga aqui e existe mesmo um burburinho e uma avaliação de como fazê-lo, né? O presidente Jair Bolsonaro está apoiado por um grupo muito coeso, né? E nunca se viu um presidente da República com apoio tão forte, né? Que beira ali a um apoio incondicional do presidente Jair Bolsonaro, porque todos sabem das dificuldades que ele encontra no dia a dia e o cerco fechado contra o presidente Jair Bolsonaro. Esta é a realidade. Mas veja bem, acima de tudo e acima dos ministros está a legislação e a Constituição. A lei ficha limpa admite a possibilidade de inelegibilidade, mas é preciso cometer crimes, é preciso ser condenado em segunda instância, tribunal colegiado, como fazê-lo? Eu já ouvi avaliações, o Bolsonaro está querendo, é isso mesmo, ele está querendo ser impedido pela justiça para correr do pleito. Senhores, pelo amor de Deus, não tem nenhuma possibilidade de um clima acontecer desta forma para evitar que o presidente dispute. Ele vai disputar a presidência da República e pelo PL. Já está tudo formado, já está tudo pronto. Não é assim. Agora, o que eu interpreto, o que eu vejo é o seguinte, não falta vontade, mas falta é coragem, porque sabem exatamente da reação da sociedade geral. O presidente tem um apoio popular muito forte e esse apoio popular é superior a certas decisões aqui e ali de alguns ministros, né? Diga, Fiuza, 2 minutos. Olha, o ex-ministro Marco Aurélio Mello acaba de deixar a corte. Ele conhece bem essa corte. Ele conhece muito bem os atuais integrantes dela. Ele conviveu, ele fez críticas, ele classificou o inquérito tocado por essa corte ao qual ele pertencia de inquérito do fim do mundo. Então, se ele não achasse que há a possibilidade dessa tentativa de desclassificar eleitoralmente. Diga, Ana. Ô, Fiuza, eu vou te interromper porque travou um pouquinho, a gente já volta com você. Vai lá, Ana. Mas esse é o manual, né? Negar registro ao Bolsonaro pode ser um caminho, porque nós temos visto o que está sendo pavimentado para isso acontecer. Nós tivemos um deputado federal preso de maneira inconstitucional num inquérito ilegal, sem sequer ter acesso ao inquérito que estava escrito no processo. Nós temos advogados que não conseguem ter acesso à defesa do seu cliente. Nós temos advogados que estão vendo suas contas bancárias ser bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal por pura perseguição política. No caso, o Alexandre de Moraes. Então é isso, esse é o caminho, esse é o manual. Vamos cercear a população, né? Vamos derrubar contas de redes sociais, vamos bloquear plataformas, vamos cancelar, vamos caçar essa gente que pergunta demais, que questiona demais, que incomoda demais, que resolveu gostar de política a essa altura do campeonato. E como fizeram com um deputado, sem respeitarem a nossa Constituição, a prerrogativa da Câmara, por exemplo, atropelaram um deputado, nada aconteceu,
podem atropelar o presidente, podem atropelar jornalistas, né? Há jantares em Brasília, por exemplo, onde o zum é como vamos calar alguns jornalistas, né? Então esse é o manual dessa gente que assina cartinha a favor da democracia, mas que odeia a democracia, odeia o contraditório, odeia o antagonismo, né? Então eles precisam disso, de calar aqueles que perguntam demais, que colocam o dedo na ferida. Nem que para isso o presidente da Câmara, Arthur Lira, precise colocar em caráter de urgência, né? Isso não vai sair nunca do meu radar, senhor Arthur Lira, o projeto 2630. Por favor, você que nos assiste, que nos ouve, chega ali nas ferramentas de busca da internet, coloca o PL 2630 e olha como o projeto que o Arthur Lira colocou sob caráter de urgência em votação, sob caráter de urgência, o que ele faz com você, comigo, com a imprensa, com o cidadão que quer questionar, perguntar, debater. Esse é o manual dessa gente que assina a cartinha a favor da democracia e que nos bastidores fazem exatamente o contrário, implodem os pilares de uma democracia que quer se tornar saudável e sólida como a nossa. Oi, Fiuza, agora sim, pode concluir. Eu ia dizendo que o ex-ministro Marco Aurélio não falaria, eu acho pelo menos que ele não falaria dessa hipótese se ele não achasse ela verossímil, né? Se ele não achasse que existe mesmo uma possibilidade disso estar passando na cabeça de alguém. A negação do registro eleitoral ao presidente da República. Tanto que ele disse que isso incendiaria o país. Ele não seria, né, tão eloquente assim sobre uma hipótese na qual ele não acreditasse. E isso é muito grave, isso é muito perigoso. E é claro que o jogo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, ostensivo, caricato, sem sutileza alguma. Nós vimos o pronunciamento ontem ou anteontem do presidente do STF, Luiz Fux, dizendo que os candidatos não podiam falar as coisas erradas, né? Ele disse isso, em outras palavras, que a lisura informacional, uma expressão que ele, não sei se ele inventou, se algum assessor sugeriu que ia ficar bonita, né? Essa deformação da língua portuguesa, eles se acham, né? Eles são pedantes porque eles se acham ali barrocos, né? A lisura informacional dos candidatos. O que é isso? Se não você dizer, dependendo do que disser o candidato, se eu disser que é fake news, ele pode ser desclassificado, né? Como já disse a Ana, perdeu o mandato, né? Então é isso. Infelizmente, a gente olha para o Supremo, né? A gente quer continuar, a instituição a gente vai acreditar sempre. E eu acredito que esse rumo vai ser corrigido. São mandatos muito longos, tem que corrigir esse rumo. Em algum momento vai ser corrigido. Não vai virar uma ditadura isso aqui. Então, evidentemente que a gente espera que esse rumo seja corrigido logo. Porque essas tentativas, acusar o presidente de vazar um sigilo que não existe, não dão credenciais de credibilidade ao Supremo Tribunal Federal hoje. O povo percebe, a sociedade percebe que eles estão fazendo política contra o presidente. Chico Augusto. Olha, eu vou deixar esses comentários que eu ouvi falando por mim. Perfeito, está anotado.